Irmãos, no dia 24 de janeiro, nós celebramos a memória do grande São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Este grande santo que viveu num período conturbado da Igreja, onde aconteceu a Reforma Protestante, a Revolta Protestante, a Revolução Protestante. Lutero, os protestantes, os calvinistas propagavam as suas heresias e levavam muitas pessoas à perdição, a perderem a fé, a deixarem a Igreja Católica e a aderirem ao protestantismo, principalmente ali em Genebra, onde São Francisco de Sales foi bispo, o calvinismo. Calvino, o infame Calvino, não só através da sua pregação convertia as pessoas, mas também diante da força impunha a sua religião à força, perseguia os cristãos católicos. Uma das heresias propagadas por Calvino, por exemplo, era a da predestinação, onde defendia que Deus, ele criou muitas pessoas, os seus eleitos, para povoar o céu, mas também outras pessoas haviam sido criadas e predestinadas ao inferno. Não importa o que aquelas pessoas fizessem, elas já estavam predestinadas, não faziam parte do povo eleito por Deus, dos escolhidos, dos preferidos de Deus, e, portanto, independente do que fizessem, iriam para o inferno. E vejam, irmãos, São Francisco de Sales, ele combate esta heresia, com o que nós conhecemos como a vocação universal à santidade. Não, irmãos, nós não somos predestinados ao inferno. Todos nós somos chamados a sermos santos, santos de Deus. Todos nós somos chamados a deixarmos o nosso coração ser transformado pelo Espírito Santo, a deixarmos os pecados graves, abandonarmos uma vida de pecado e seguirmos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e trilharmos o caminho que nos leva aos céus. Todos nós somos vocacionados à santidade. E não só esta heresia, São Francisco de Sales combateu várias heresias propagadas pelo protestantismo. Ele inovou, ele escrevia folhetos combatendo as heresias e colocava nas casas das pessoas para que elas fossem lendo aqueles folhetos e fossem compreendendo a doutrina da igreja e o erro que aquelas pessoas se colocariam se seguissem o protestantismo, o calvinismo do infame Calvino. E ele que desde cedo queria, tinha essa vocação, sentia esse chamado a ser santo, a ser um sacerdote, um homem de Deus, se viu aos 18 anos numa grande crise. Até ele, irmãos, até São Francisco de Sales, até então, Francisco de Sales se viu numa grande crise, onde ele também pensou que fosse ele um dos predestinados ao inferno. Padeceu, começou a perder peso, olheiras, dormia mal, ficou agitado. Diante dessa situação, ele se coloca diante de uma imagem de Nossa Senhora e ora e reza para ela, dizendo para que o Senhor desse a ele a graça de amá-lo aqui na terra, mesmo que ele não pudesse amar o Senhor nos céus, ou seja, na eternidade, após a sua morte, amar o Senhor para sempre. Veja, irmãos, a total entrega de São Francisco de Sales. O amar a Deus e ao próximo neste tempo, no tempo que ele estava vivo, vivendo este tempo de misericórdia, mesmo que ele não tivesse a recompensa dos céus. E assim, com essa mentalidade, com esse amor,
Ele, enfim, se tornou sacerdote, se tornou chefe dos cônegos de Genebra, da diocese de Genebra, e foi nomeado então bispo de Genebra, onde havia ali muitos calvinistas. Era um terreno hostil, mas conseguiu muitas conversões, dirigiu espiritualmente muitas pessoas. Ele lidava face a face com elas, um a um, porque toda alma era importante para São Francisco de Sales. Bastava uma alma assistir à Santa Missa e já era suficiente, porque ali estava uma alma sendo preparada para nosso Senhor Jesus Cristo, para os céus. Ele tinha essa preocupação com todos serem chamados à santidade, todos precisarem de conversão, todos quererem, buscarem esta santidade. E assim dirigiu muitas pessoas espiritualmente, até que ele compilou muitas dessas direções, porque elas iam se repetindo, os problemas iam se repetindo, e ele compilou muitas dessas direções espirituais neste livro aqui, ó, Filoteia, Introdução à Vida Devota, onde São Francisco nos mostra um caminho de santidade, onde São Francisco nos mostra, nos dá uma direção para nos tornarmos santos, assim como o nosso Pai é santo. Nós precisamos buscar essa santidade. Portanto, irmãos, diante de tanto que São Francisco de Sales fez por nós e faz ainda hoje, peçamos a intercessão deste grande santo, para que nós não esmoreçamos na nossa fé, não deixemos a nossa fé abalar com as heresias que o mundo nos mostra todas as horas, todos os momentos, todos os dias, para que nós possamos buscar a verdade, obedientes à doutrina, combatermos as heresias e também, a exemplo de São Francisco de Sales, entendermos que todas as pessoas, independente das suas diferenças, são chamadas à santidade. Evangelizemos, saiamos em missão e também levemos a luz do Evangelho para todas essas pessoas, porque todos precisam receber a luz do Evangelho, deixar o pecado e trilhar um caminho de santidade, porque toda alma é querida por Deus nos céus. Amém.